Vamos falar agora sobre carga elétrica. Os gregos antigos já conheciam fenômenos de eletricidade, mas a compreensão desses fenômenos só começou a se desenvolver no século XVIII, muito tempo depois. Os gregos antigos sabiam que âmbar friccionado atraía palha. Âmbar é uma resina solidificada de algumas árvores que muitas vezes é vendido em joias, em decoração, artigos de decoração, muito bonita, muito cristalina. E os gregos sabiam então que se você pegar um pedaço de âmbar e friccionar ele, ele vai atrair pedaços de palha. Então eles sabiam desse fenômeno, que é um fenômeno elétrico, mas não sabiam descrever o motivo disso acontecer. Hoje a gente já consegue explicar o motivo. Então, o átomo é composto basicamente por prótons, elétrons e nêutrons, como a gente viu no modelo de Rutherford. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo atômico, enquanto os elétrons orbitam em torno do núcleo. A palavra elétron, em particular, vem do grego elektron, que significa âmbar. Então, vem daí, ó, a palavra elétron significa âmbar, atribuída aos gregos. Uma das propriedades da matéria, assim como a massa, é a carga elétrica, então a gente sabe que a matéria possui massa m. A gente não sabe explicar o que é a massa ou por que um objeto tem massa. A gente sabe explicar como que essa massa se comporta. Por exemplo, a gente sabe que se você soltar uma pedra de uma certa altura, ela vai cair por causa da atração gravitacional da Terra, em que a massa da Terra atrai a massa da pedra. Essa é uma propriedade da matéria que a gente sabe explicar como que ela se comporta. A gente sabe como que a massa, por exemplo, influencia no movimento através da inércia. Mas a gente não sabe por que as coisas têm massa. Da mesma forma, a carga elétrica é uma das propriedades da matéria que a gente sabe explicar como que influencia no comportamento, no movimento e nas interações, mas a gente simplesmente não sabe por que as coisas têm carga elétrica. Então, os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa, os nêutrons não possuem carga. Ok, mas por que o próton tem carga elétrica positiva? Não sabemos. Por que o elétron tem carga negativa? Não sabemos. O nome positivo e negativo é uma convenção. Foi uma convenção histórica. Se a gente chamasse de carga elétrica, sei lá, vermelha e azul, também funcionaria, tá? Mas a nomenclatura ficou e aí a gente vai continuar usando isso. A questão é que os dois possuem carga elétrica, mas eles têm algumas particularidades. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo atômico, enquanto os elétrons orbitam em torno do núcleo. Isso aí você já sabe, né? E nós não sabemos o porquê da matéria possuir carga, como eu já falei para você. A massa do próton é dada por mp, igual a 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Ou seja, é uma massa muito pequena. Você pegar o 1,67 e dividir por um número que é um 1 seguido de 27 zeros. Ou de outra forma é você pensar 0,00027 zeros 167, né, quilogramas. É uma massa extremamente pequena. E a massa do elétron é ainda menor. Ela é 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Ou seja, é 9,11 dividido por 1 seguido de 31 zeros. É um número muito pequeno, mas ainda assim é impressionante a gente pensar como que a gente sabe dessas coisas, né? Como que alguém mediu a massa do elétron, como que alguém mediu a massa do próton. Nesse curso a gente vai ver algumas formas de medir massas muito pequenas quando a gente estudar campos magnéticos. A massa do nêutron é parecida com a do próton e vale 1,68 vezes 10 a menos 27 quilos, ligeiramente maior do que a do próton. Muitas vezes a gente vai inclusive adotar a massa do nêutron como sendo igual à massa do próton. Esses valores vão ser importantes, a gente vai usar eles muito ao longo do curso e você vai precisar deles. Então é bom anotar aí no seu caderno, eles também vão estar disponíveis no formulário. Tá? Partículas com cargas de mesmo sinal se repelem, partículas com cargas de sinais opostos se atraem. Então, próton atrai elétron, que tem sinais opostos, mas próton repele próton, que tem mesmo sinal. E da mesma forma, elétron repele elétron, que tem mesmo sinal, tá? Então,
Um próton atrai um elétron, enquanto repele outro próton, e 2 elétrons também se repelem. E é justamente por causa da atração do próton que o elétron fica orbitando em torno do núcleo atômico. Então, lá no núcleo atômico você tem o núcleo com as cargas positivas, os elétrons orbitando em torno deles com a carga negativa, né? Sendo atraídos pelo próton. Se não houvesse essa atração, os elétrons iriam embora. E a unidade de medida de carga elétrica, que é o Coulomb, que a gente representa com a letra C maiúsculo. Coulomb, escrito por extenso, é com letra C minúsculo, porque se refere à unidade. E ela foi dada em homenagem a um camarada chamado Charles Coulomb, né? Então, quando você quiser escrever o nome do Charles Coulomb, aí é com C maiúsculo.